Fala, meus amigos, graças ao nosso bom Deus, hoje tem Flamengo. Eu já não aguentava mais essa data FIFA. Foi uma das piores coisas que aconteceu no futebol, essa data FIFA. Pelo amor de Deus, gente, eu já estava agoniado, não aguentava mais viver sem assistir os jogos do Flamengo. Imagina quando acabar o campeonato, hein? Meu Deus do céu, mas essa é a vida, né, meus amigos? Hoje tem Mengão, jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo vencendo o Bragantino hoje vai ganhar aí 3 pontos, né? No Brasileirão vai ser uma vitória muito importante também, vai ser um jogo difícil demais. Vale lembrar, né, rapaziada, que no último jogo, voltando também da data FIFA, o Flamengo levou de 4-0 do Red Bull Bragantino. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar, mas a gente tem que ressaltar isso. E isso também prova que o Flamengo tem que entrar com sangue nos olhos. Tem que considerar esse jogo como uma final. Sabemos que com tudo isso que está acontecendo aí, o Flamengo tentando uma vaga direta para a Libertadores da América, o Flamengo também já está ativo no mercado. O Flamengo pode ter o jogador do Internacional, que inclusive foi oferecido ao Flamengo, e o Baldasso, torcedor do Inter, não gostou nadinha, gente. O cara foi à loucura ao vivo. Vou trazer um corte do canal Debate Raiz, um canal sensacional. O link do canal está aqui na descrição. Já dedico os créditos e também já quero pedir a tua inscrição, o teu like. Já deixa o teu like aí, dá essa força, dá essa moral. Você fazendo isso, você vai ajudar muito o canal Michael Flá. Olha só o que o Baldasso falou sobre essa possível ida do jogador do Inter ao Flamengo. Igor Jank, tem jogador sendo assediado ou oferecido para o Flamengo? Oferecido, Meneghetti. Essa informação ela vem do Rio de Janeiro, através do competente jornalista Vene Casagrande, de que Maurício foi oferecido para o Flamengo. A gente sabe que o Maurício ele é agenciado pelo André Cury, que é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, que tem conexões com o Inter, com o Flamengo, com todas as equipes da Série A do brasileiro praticamente. E a informação que vem do Rio de Janeiro é que o André Cury tem oferecido para o Flamengo a venda de Maurício. O Inter tem 50% do passe do jogador, Meneghetti, mas o André Cury ele controla mais 30% do passe do Maurício e deve negociar com o Inter uma facilitação maior, um recurso maior do Inter dentro dessa venda. A direção colorada afirma que quer pelo jogador algo em torno de 8 a 10 milhões de euros pela sua parte, a parte do Inter. O valor dele está avaliado em algo em 15 milhões de euros. E, não vindo uma proposta forte da Europa, André Cury começa a oferecer Maurício para o Flamengo. Entende que o meia se daria bem por lá, Meneghetti. Tá, obrigado, Tiger. Agora é o seguinte, Baldasso, quando eu vejo essa informação do Tiger, que ela vem do Rio de Janeiro, que o empresário do Maurício está oferecendo o jogador, é porque o Internacional está dando anuência. Quer dizer, o Internacional está pegando o seu produto, a sua matéria-prima, que foi uma grande negociação que ele, Internacional, fez anos atrás. Deu o Potker pro Cruzeiro e pegou o Maurício. O negócio é Procon. Isso é caso de Procon. Não sei se o Grupo Flex atenderia isso aí, os interesses do Cruzeiro, porque esse aí tem... Isso aí é abusivo. O que o Internacional fez com o Cruzeiro é abusivo. Aí o Inter sai oferecendo, ei, Flamengo, tem o Maurício aqui, vocês não querem? Vamos negociar. Leva o Maurício aí. Feirão, né? Que barbaridade. Não, é um absurdo. E para um clube do futebol brasileiro, que é inimigo direto pelas coisas... Cara, tem coisas que acontecem no Internacional, tu citou bem. O Inter vende alguns negócios maravilhosos. O Inter comprou o Yuri Alberto por 10 milhões de reais e vendeu por 160. O Internacional trocou o Maurício pelo Potker. Eu não posso admitir isso, cara. Não posso admitir. Oferecer para o Flamengo. Primeiro que o seguinte, não é possível que não tenha se encontrado no mercado internacional alguém que possa fazer uma proposta. Eu sei que o Inter quer alto pelo Maurício e está certo em querer alto. Mas se a gente começar a botar empresário para oferecer... E o Maurício é titular do Inter. Olhem a situação, olha a gravidade. O Internacional tem um empresário oferecendo um titular seu para outros times do futebol brasileiro que são inimigos do Inter na briga pela maioria das competições. Isso é constrangedor. O constrangimento não acaba. Não, o Flamengo, não acaba. O Flamengo não é inimigo do Inter das competições. O inimigo do Inter é o Bahia, é quem mais ali é o Cruzeiro. Não, mas em termos de... Não é o Flamengo. Em termos de Campeonato Brasileiro. O empresário é o André Cury? É. Tá, vamos lá então.
O André Cury, ele hoje é o empresário que mais tem poder dentro do futebol brasileiro. Sim. Todo mundo sabe disso. Ele tem os principais jogadores, ele tem acesso aos principais clubes. O André Cury, todo mundo sabe, há bem pouco tempo, aí, alguns meses, foi tornado público, ele tinha vindo a Porto Alegre porque ele tinha uma dívida aí de, sei lá, na 28 época, milhões de 28 milhões de reais. O Inter devia 28 milhões, outros clubes devem também, tá? O X da questão para mim é a questão do empresário. Aí o Rocher, por exemplo, foi um negócio capitaneado pelo André Cury. Porque daí tu põe um determinado jogador, tem o comissionamento. É uma maneira também do empresário, e eu tô falando de o Rocher, eu queria o Rocher no Grêmio. Pra mim é um baita goleiro, foi um baita negócio. Mas também facilita o negócio, porque daí o empresário tem a comissão dele. Ele recebe de um clube que deve para ele quase 30 milhões. A questão do Maurício é muito simples, Baldassi. Tá há muito mais tempo do que eu nessa chuva. É a mesma coisa, ele tem um titular do Inter, um cara que tem mercado. Vem cá, vocês não querem o Maurício? O Inter vai dizer não para ele? Não vai, porque ele veio a Porto Alegre, o André Cury, e teve um acordo, uma conversa, para que ele não acionasse o Internacional na justiça para receber os mais de 20 milhões, quase 30 milhões. É uma realidade de mercado. O clube não tem muito o que fazer. Paga o André Cury e diz assim, não, André, daqui pra frente, quando tu precisar, a gente vai te ligar. Não é tu que vai mandar aqui. Só que hoje ele tem esse poder. O Inter deve pra ele. Mas isso... Essa é a prática do negócio. Tu tá tentando normalizar a situação. Não! Daqui a pouco o Inter vai estar oferecendo um jogador pro Grêmio. Não, eu não tô normalizando. Daqui a pouco o Grêmio não quer o Wanderson aqui, eu tô precisando fazer uns pila aqui com o Wanderson. Eu não tô normalizando. Eu só tô trazendo um fato que grande parte do torcedor não sabe. O André Cury, ele tá capitaneando vários negócios dentro de vários clubes, e um dos clubes é o Internacional, porque ele tem esse poder. O Inter deve uma caçamba de dinheiro pra ele. Mas, Bagé, assim, ó. Não é normal. Não é novidade, não é proibido tu chegar pro empresário e dizer, ó, nós precisamos fazer dinheiro no final de ano, claro tu tem meus jogadores aqui, faz isso e tal. O problema é estar se fazendo isso dentro do futebol brasileiro. O problema tu acha que passa pelo Inter? Um titular do Inter está sendo oferecido pro Flamengo. Mas tu acha que o Inter aprova isso? Claro, mas é claro, o empresário não pode fazer por conta própria. Não. Evidente. Não. São coisas bem diferentes. O Inter precisa vender, mesmo com o dinheiro que vai entrar da Liga e tal, porque, tipo, o rombo tá em coisa de 60 milhões nos primeiros meses e tal. O empresário precisa receber. No caso do Maurício, só um adendo que o Bagé já disse... o Cruzeiro também deve para ele, o Cruzeiro tem parte no Maurício, e existe uma tentativa de fazer o seguinte, ó, Cruzeiro, tu não tem como me pagar, né? Então eu vou vender o cara, os 30% que é teu vem para mim, e aí tu vai abatendo a dívida aqui. Então pode ser um negócio bom para todo mundo. Só que assim, geralmente, os clubes brasileiros aprovam esse oferecimento, mas assim, por exemplo, o Johnny, o empresário daqui, chegou a fazer parceria com o empresário italiano, por empresário italiano fazer um negócio lá na Itália, e aí depois o Inter tem que pagar o empresário italiano, tem que pagar o cara aqui, tem que pagar todo mundo lá e tal, e é assim que funciona, senão tu não tem negócio. Tá bom, mas lá fora, não aqui. Na minha visão, não estou dando informação, estou dando uma leitura do fato, beleza? Na minha visão, o Inter autoriza que o André Cury faça o negócio, mas que não pro Flamengo. Eu custo acreditar e digo quase que acho impossível aí entra que outra o Inter coisa. tenha dito, vai ali no Flamengo, tá tudo certo. Não, autorizou vender, talvez não tenha dito pra aqui, não e pro aí Flamengo. tem outra coisa. Nós estamos falando de vender o Maurício por 13 milhões de euros. O Flamengo pagaria 13 milhões de euros para comprar o Maurício? Mas já pagou mais para outros Flamengo- jogadores? Não, pagou mais para trazer o Gabigol de volta. Não, é outra coisa. pagou mais pelo Cebolinha. Para trazer os caras da Europa, pô. Sim. Para trazer os caras da Europa de volta. O Bragantino- com uma carreira mais consolidada. O Inter aceitou fazer negócio com o Bragantino. E aí a gente vai ver se Eles o Bragantino ofereceram 10 milhões. O Bragantino ofereceu 10 milhões. O Não, Inter mas ali disse, não era o Bragantino. 10 milhões Não, é pra era mim. outra coisa, era e é Red 5. Bull. Era Red Bull. Tá, mas é Não se sabia nem se jogaria no Bragantino, podia jogar no outro time lá fora. Daí o clube veio interessado, não foi o Inter oferecer. No momento que tu oferece, se eu chegar pra ti e dizer assim, ó, tu quer comprar Vou pegar o carro do Bagé, que é um super carro. Tu quer comprar o carro do Bagé? Se eu te oferecer, ele tem um valor. Se o Bagé te oferecer, tem outro valor. Tudo bem, mas Meneghetti, eu sei, mas o resultado prático do que o Baldassi está reclamando tu vai vender um jogador por um concorrente direto. Mas dinheiro não O tem resultado- cor, o Inter precisa de dinheiro. O Bagé, mas o Baldassi não tá brabo com o dinheiro. O Baldassi tá brabo porque tá reforçando um rival. Foi isso que ele falou. Claro, o E JB. se for... Faz diferença, é isso que eu estou perguntando. Faz diferença se o rival é o Bragantino ou é o Flamengo? Não, no caso do Bragantino e Flamengo não é esse o ponto. É o ponto internacional oferecer um titular. Se é assim, ó, o Grêmio vai lá e oferece o Ferreira se fosse o caso, não é o caso, pro Corinthians.
Pô, o Ferreira tem uma relação hostil com o torcedor, o empresário do Ferreira é uma mala, Precisa aquele sair. problema. Ou pegar então o exemplo do Inter, o Edenilson lá atrás, quando estava inviabilizado. Aí, daqui a pouco tem uma relação. O Internacional fez isso. Aliás, foi o presidente Marcelo que fez com o Thiago Galhardo. Tava com um problema aqui, não se adaptava, a relação com o torcedor, tava gostando demais de Porto Alegre, né? Vivendo as 24 horas do dia em Porto Alegre Galhardo. O que ele fez? Ele ligou pro amigo dele, que era o técnico do super time que tu acha, do teu amigo lá, que é o super time. Celta de bom Vigo. time. Ô, Tchatcho, cara, o Galhardo aqui tá meio ruim. Cara, leva essa mala pra ir lá. Não foi assim, eu sei, eu tô estereotipando aqui. Leva o Tchatcho. O Edenilson... Ah, tá bom, eu trago ele pra cá. O Edenilson tempo. ficou... Sabe que o Edenilson ficou um tanto quanto Maguari por essa... Tô brincando, tá, Ed? Ficou um tanto quanto Maguari por causa dessa história. Porque na entrevista que ele deu uma entrevista pro Duda Garbi, e aí ele disse que o Cudê tinha ligado umas 2, 3 vezes pra ele pra levar pro Celta e tal. Só que aí apareceu esse negócio desse jeito que tu falou aí pro Galhardo. Ele levou o Galhardo, fecharam as vagas de estrangeiro e o Edenilson disse, a gente viu que era o preferido dele. Mas- falou brincando e tal. agora tu pega- Mas o Edenilson Não, também Meneghetti, podia ter ido pra Mas base. é que a tem uma questão coisinha. agora do mal, que é o Maurício, né? Chamou o Denise Tied. Mal. É que a questão do Maurício provavelmente foi só. O presidente Marcelo, estou hipoteticamente criando aqui uma conversa com o André Cury. Presidente, eu tenho como vender o Maurício. O senhor quer quanto? 13 milhões de euros? Eu tenho como vender. É até mais, Posso tocar ficha? Não, por 13 milhões? Pode tocar ficha. Não, o resumo- Provavelmente seja Não, isso. não é assim. O Inter sabe Não. pra quem que tá indo. Então, gente, assim, ó, vamos lá. Me pra corrijam. quem tem dinheiro. Me corrija, JB, principalmente tu. Me corrija se eu estiver enganado. O Maurício é hoje o principal ativo do Internacional. Claro. É o Até porque o Johnny já foi vendido. Ou seja, o principal ativo do Internacional está sendo oferecido na feira dentro do futebol brasileiro. Eu não posso aceitar isso. É que assim, ele é titular do Internacional, além de ser o principal, ele é titular. Não é um jogador que tá em viabilidade. Se o Inter oferecer o David, daqui a pouco nós vamos falar assim, vou oferecer o David. Tá bem, faz parte, jogador que não tá aqui, não deu certo aqui. Meneghetinho. Nem a Lúcia Matos se chama de Meneghetti, aliás. Tá feia a coisa. Mas enfim, lá pelas tantas, tu quer falar sobre isso ou tu te sente à vontade de falar sobre isso? Ou Não fala sobre assuntos pessoais. Ah, tá bom. Beijo pra Luciana. Aí, assim, ô Meneghetti. Ela ficou brava comigo só porque eu pisei no pé dela. Não, se eu piso no Dançando? também. Hã? Dançando? Não, tentando consertar o equipamento que o JB me vendeu estragado. E a culpa me vendeu é minha. um equipamento estragado. Aí o meu reserva... Isso é Procon. E o meu reserva, ele... Então, meus amigos, essas foram as opiniões do Baldasso. O cara ficou furioso ao vivo aí, após ficar informado de que o empresário ofereceu o jogador do Inter, que é titular do Inter, ao Flamengo. Já pensou um titular do Internacional que tá jogando bem lá ir para o Flamengo? Cara, isso seria mesmo assim para deixar o torcedor do Inter furioso, né? Já pensou se o empresário, né, vamos dizer assim, do Eric Pulgar, um exemplo aqui. Já pensou, já imaginou o empresário do Eric Pulgar oferecer o Eric Pulgar ao Palmeiras, por exemplo? Já pensou isso, cara? Claro que a torcida do Flamengo ia ficar furiosa, né? Porra, Eric Pulgar, titular, jogando muito bem no Flamengo, e o empresário fazer isso. Porra, eu até entendo o Baldasso, né, rapaziada? Mas enfim, será que esse Maurício daria certo no Flamengo? Já deixa aqui o teu comentário, que eu quero saber muito mesmo da tua opinião. E também já se inscreve, já deixa o teu like aí, ativa o teu sininho pra você não perder nada aqui do canal Michael Flá. Vamos com tudo, que hoje tem Mengão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!